E aí, pessoal, na sequência das nossas aulas, Direito Constitucional narrado e comentado, pessoal, artigo por artigo, www.abcdireitoconstitucional.com.br. Aula número 3, pessoal, seguindo. Então, hoje a gente vai adentrar no artigo 1º da Constituição Federal, ok? Bom, voltamos ao preâmbulo rapidamente. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, segurança, bem-estar, o desenvolvimento da igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, pessoal, então rapidamente, retomando aí a aula 2, de número 2, tá? Hoje que nós estamos no mês de julho de 2016, então, portanto, esse curso está dando para os senhores o que de mais novo, o que de mais recente tem em termos aí, que a gente pode, evidentemente, vislumbrar de direito constitucional no Brasil na atualidade. A intenção nossa são os concursos de Ordem dos Advogados do Brasil, auxiliados também para os tribunais, concursos de analista e técnicos, né, oficial de justiça, enfim, todos esses concursos que caem, especificamente, praticamente, o direito constitucional abrange o direito administrativo, como eu já falei, direito tributário, né, direito administrativo, tributário, direito financeiro, direito previdenciário, aliás, abrindo um parênteses para o meu amigo Moisés, né, Moreira, eu gostaria de indicar esse site lá no YouTube, só digitar Moisés Moreira, muito bom para direito previdenciário. Achei bem didático e ele aborda o direito previdenciário de uma forma muito legal. Confiram. Voltando aqui, então, o que é o preâmbulo, pessoal? O preâmbulo é um documento de intenções. Ele proclama princípios, demonstra a ruptura do ordenamento constitucional, jurídico, constitucional anterior e o surgimento de um novo Estado. Tá? Não é, como já falei na aula número 2, não se trata de um instrumento de repetitividade obrigatória, tá? Com relação às constituições do Estado, da Federação. Não é. Okay? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não se trata, então, de norma constitucional. Não sendo norma constitucional, não é norma, então, de repetição, e não, como acontece no ADCT, né, atos das disposições constitucionais transitórias, então não compõe o chamado bloco de constitucionalidade. Não tem força normativa e, portanto, não pode, evidentemente, ser utilizado como regra de parametricidade ou parâmetro para o controle de constitucionalidade nas ADIs. Okay? Então, o que é o bloco de constitucionalidade? Não só o texto deve ser analisado, mas também a interpretação da Constituição. Como, por exemplo, os tratados internacionais que digam respeito aos direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais. São passíveis de análise para enfrentar a questão de constitucionalidade. Portanto, o bloco de constitucionalidade é o conjunto de elementos que serve de paradigma para verificação da constitucionalidade ou não das normas. No Brasil, o bloco de constitucionalidade, como é que ele é entendido hoje, a doutrina, o Supremo, como é que está essa questão do bloco, né? No Brasil, pessoal, já vou adiantar para os senhores, texto constitucional mais norma constitucional fora do texto, mais tratados internacionais, apenas os relativos aos direitos humanos. Vejam, por favor, artigo 5º, parágrafo 3º do texto constitucional. Tá? É relativamente recente essa alteração, né, por emenda constitucional e que traz toda uma nova interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito das normas chamadas, né, que eles falam em normas supralegais. Por quê? Esses tratados, né, porque eles têm força, né, de emenda constitucional.
Já já a gente vai discorrer mais sobre isso, fiquem comigo. Bom, isso, só voltando, caiu já, né, para vocês verem o nível, né, o nível que está caindo o direito constitucional nas provas. Caiu no CESP, concurso de juiz federal, da magistratura federal, pessoal, é isso aí. Então, o professor Canotilho, o que ele fala sobre o parâmetro para o controle de constitucionalidade? O bloco de constitucionalidade pode assumir duas acepções, segundo Canotilho. Acepção restrita, bloco de constitucionalidade, seria o próprio texto constitucional. E a acepção mais ampla, Canotilho e o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, também conhecida essa acepção mais ampla, como ordem constitucional global, que seria o texto constitucional, mais normas materialmente constitucionais, mas fora do texto constitucional, princípios constitucionais implícitos, tratados internacionais de direitos humanos do artigo 5º, parágrafo 3º, mais normas interpostas. Bom, esse é o conceito aceito no Brasil. Só voltando um pouquinho, essas normas interpostas, essas últimas, elas não são aceitas, tá, pessoal? Como normas materialmente constitucionais, como bloco ainda no Brasil. Então esse é o conceito que a doutrina e o Supremo entendem como a respeito do bloco de constitucionalidade. É importante para a gente poder adentrar no texto constitucional com mais segurança, pessoal, principalmente para concursos públicos dos tribunais e provas da OAB. Por isso que a gente está falando em bloco de constitucionalidade e está até avançando um pouco em termos de nível de direito constitucional. O Supremo, então, adota essa corrente que restringe o bloco de constitucionalidade. Bom, a gente pode citar pelo menos um texto que serve de controle, né? É a Convenção de Nova York sobre os deficientes físicos. Por quê? Porque essa convenção ela foi baseada no artigo 5º, parágrafo 3º. Então, vejam direitinho, com mais calma, o texto constitucional no parágrafo 3º. Ok, adentrando então, artigo 1º. O título 1 da Constituição Federal está expresso e traz para nós os chamados princípios fundamentais. Artigo 1º, eu vou ler e depois a gente vai discutir com vocês. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos 2 pontos. Aqui a gente, toda vez que nós colocarmos, esse é o nosso material que a gente preparou para vocês, com muito carinho e por muitos anos como professor aí, e a gente foi devagarinho compilando esses dados para passar para vocês hoje gratuitamente no YouTube. Então tudo que estiver entre colchetes ou parênteses não é o texto da Constituição. Então, como vocês podem observar, abri um colchete aqui, são os comentários, ok? Então, observação, comentários. A Constituição Federal não fala da União aqui como ente da federação, valendo-se do termo república como sinônimo de União, tá? Do termo União. Qual a diferença? A Constituição Federal, quando fala em República Federativa do Brasil, refere-se a pessoa jurídica de direito público internacional, pessoal. É isso mesmo. Então, cuidado com essas confusões terminológicas. Vide a propósito o artigo 21 do texto constitucional. Ok, agora a gente entra já nos incisos do artigo 1º. Vejam só que aqui eu já estou inovando, né? Dando essas dicas para vocês importantíssimas e que me ajudou muito a adentrar na Justiça Federal. Prestem atenção. Em nível de concurso é muito bom, é muito importante a gente ter algumas técnicas de aprendizagem. Então, aqueles colegas que têm dificuldade de redigir em notas, etc., a gente dá a dica de fazer no texto digital. Porque vocês sabem que a produção normativa no Brasil ela é imensa, a todo instante está mudando. E a partir do momento que vocês têm, por exemplo, a Constituição Federal nas mãos, né, vocês passam para o Word, fazem um download. Aliás, na nossa página tem toda a legislação do Brasil, tá? www.abcdireitoconstitucional.com.br. Vocês poderão puxar lá o link lá na Presidência da República, traz o texto constitucional e começa o estudo fazendo as alterações. Toda hora que surgir alguma alteração, vocês vão enxertando, né, aquele Ctrl+Copy, né, Ctrl+C, Ctrl+V, e vão deixando a sua Constituição sempre atualizada. Muitos alunos meus
foram muito mal, às vezes, na ordem, por estudar textos da Constituição já ultrapassados, pessoal. Cuidado com a atualização. Prestem muita atenção. Então, a dica que eu queria dar é essa. Atualização, fiquem antenados e também com relação a técnicas de memorização. Sim, pessoal, são importantíssimas. Mnemônicos. Consiste essa técnica, basicamente, tem estudos até científicos sobre isso, sobre técnicas de memorização, mas aqui eu já vou dar o suquinho, o sumo, a essência para vocês. Bom, consiste em você ou colocar aquilo que a memória precisa guardar em cores diferenciadas, ou também você formar com as palavras que você tem que memorizar as primeiras letras ou primeiras palavras, ok? Então, por exemplo, voltando aqui, consiste, né? Fundamentos do Estado Democrático de Direito, tem como fundamento, né? O artigo 1º. Ok, soberania, então vocês já colocam então já vai formando uma palavrinha mental, soberania, tá? Vejam aqui, o mnemônico, sócio de VAP, guardou isso para concurso, pessoal, caiu no texto funcional, não fiquem perdendo tempo, crava lá a alternativa, ok? Soberania, vide artigo 14, inciso 2º, cidadania, do sócio de VAP só, depois se, vocês vão formando uma palavra final. Essa é a técnica de memorização muito utilizada por vários professores de cursinhos preparatórios e, inclusive, nesses livros esquematizados e com dicas para concursos públicos. Vale a pena, pessoal. O que é cidadania? É a qualificação da nacional. Inciso 3º do artigo 1º, a dignidade da pessoa humana. Esse é um dos princípios mais importantes. Lembrem aqui do colchete, hein? Colchetes são aquelas observações nossas. E o que está fora do colchete é o texto constitucional. Um dos princípios mais importantes do direito penal, vejam só, hein? Dignidade da pessoa humana e de todo o direito, né? Por exemplo, o RDD, Regime Penal Disciplinar Diferenciado, fere, depende do concurso. Para a Defensoria, OAB, seria inconstitucional, evidentemente, que a OAB, que concurso da Defensoria, deverão aí primar pela defesa aí dos seus clientes, por exemplo, né? Então seria inconstitucional por violar o artigo 1º. Demais concursos, técnicos, analistas e outros concursos dos tribunais, não há nenhuma inconstitucionalidade. Toda pena criminal envolve privação de liberdade. Para o Supremo, Gilmar Mendes, por exemplo, quando ele era presidente, trata-se de um vetor hermenêutico, palavras dele, ou seja, de interpretação importantíssimo. Tá? Na sequência, inciso 4º, valores. Lembrem lá do mnemônico, sócio de VAP. Os valores sociais do trabalho, tá? E de livre iniciativa. 5º, o pluralismo político. Parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, dignidade da pessoa humana, para o professor Ingo Sarda, significa a observância da trindade do respeito, da proteção, da liberdade, da igualdade, da promoção, direitos sociais. Quais são, então, os direitos que promovem, ou que promoveriam a dignidade da pessoa humana? São os direitos sociais, né? Também. O que é o princípio ou mínimo existencial? Essa terminologia tem caído muito em concurso, com relação à dignidade da pessoa humana. É um termo que surgiu, pessoal, no direito da Alemanha, no direito alemão. O conceito é o seguinte: é o conjunto de utilidades indispensáveis a uma vida humana digna. Esse é o conceito, pessoal, de mínimo existencial. Conceito de mínimo existencial. Fórmula do objeto está relacionada à concepção filosófica de Kant, Immanuel Kant, né? Conceito de dignidade é violada quando o ser humano é tratado como um meio. Tá? É a coisificação do ser humano. Veja só. Tá? Dica, observação. Dica para concurso, pessoal. Na DPF 54, que discutiu sobre a questão do aborto dos anencéfalos, observação, dignidade é violada quando o ser humano é tratado como objeto. Então, nessa DPF, de número 54, o Supremo discutiu essa questão do aborto dos anencéfalos. Então, a gente está sempre dando essa dica para vocês verificarem os informativos do STJ, do STF e acompanharem as ADINs, as ADPFs. Rapidinho, para terminar, pessoal, o que podemos entender por direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são os conjuntos de instrumentos normativos, principiológicos, deveres e prerrogativas que objetivam a tutela dos indivíduos frente à atividade e poder do Estado,
Podemos nos referir aos direitos fundamentais em diversos vertentes. Parte da doutrina distingue direitos fundamentais dos direitos humanos. Isso é importante. Ambos, pessoal, estão a promover aí a dignidade da pessoa humana. Os fundamentais estão previstos no âmbito da Constituição Federal, já os direitos humanos têm a sua previsão em pactos internacionais. Isso é importante ficar distinto, diferenciadas essas situações. São conhecidos em doutrina também como direitos humanos as liberdades públicas, expressão surgida na França no século XVIII, expressamente utilizada na Constituição de 1793. Em doutrina, o professor Paulo Bonavides, enquanto a gente vai dando essas aulas, esse curso de Direito Constitucional, a gente abre um outro parênteses aqui para falar para os senhores que tudo que a gente está falando está consubstanciado. Isso é muito importante. Tá? É muito importante a gente falar a fonte, da onde a gente está tirando. Tá? Então, a bibliografia, durante os nossos cursos, a gente vai falando, as nossas aulas, a gente vai falando para vocês toda a bibliografia importante. Então, o professor Paulo Bonavides, já falei, Ingo Sarlet, né? Os livros do professor Gilmar também. Toda essa bibliografia, pelo menos parte dela, está no nosso site. Tá? Linkem lá, verifiquem lá, que o site fala do texto constitucional, dando uma complementação dessas aulas, e no final, toda a bibliografia que a gente está usando para poder passar para vocês, ou tentar, né, tentar passar algo de importante, de peso para vocês. Né? Esses doutrinadores realmente eles ajudam a construir o direito constitucional do Brasil. Bom, Paulo Bonavides, então, como eu estava falando, há quem fala em promiscuidade, né? Nessa confusão terminológica. É importante, em direito constitucional, a gente sopesar, averiguar os termos, a terminologia. Okay? Direitos fundamentais, é importante a gente, já terminando, falar que o gênero, eles são gênero, né? E eles são encontrados no título 2, segundo, nos seguintes tópicos: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Então, quais são as espécies de direitos fundamentais? São 5, pessoal. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Então, direitos políticos e partidos políticos. Uma outra técnica de memorização, um outro mnemônico, outra palavrinha, e só na popô. Brincando aí, evidentemente. E o que é importante, vocês podem fazer o de vocês, tá? A gente só dá a dica, mas vocês podem construir essas técnicas de memorização que na hora do concurso vocês vão lembrar. Né? É uma das técnicas de aprendizagem. Existe diferença, então, os direitos previstos no texto de Constituição e garantias? Sim. Direitos são uma coisa, garantias outra. Não vão ter como sinônimos. Tá? Rui Barbosa ele já se preocupava na época com essa distinção. Basicamente, os direitos têm conteúdo declaratório, os direitos declaram, portanto, e a garantia tem como a função assecuratória dos direitos. Então, existem os direitos e as garantias para assegurar os direitos na Constituição. Por exemplo, a norma constitucional garantidora da liberdade de locomoção. Ok, mas como conferir a eficácia dessa norma? Através de uma garantia, o habeas corpus. O que são normas supralegais? Os direitos fundamentais também podem ser trazidos para a Constituição através da aprovação de tratados internacionais, como já dissemos, que versem sobre os direitos humanos. Terão força normativa constitucional, uma vez incorporados, seguindo o procedimento para aprovação das emendas constitucionais. São equivalentes, então, hoje, às emendas constitucionais. Lembra lá, vê o artigo 5º, parágrafo 3º. Finalizando agora, mesmo, de características dos direitos fundamentais, rapidinho. Eles são indivisíveis, eles têm a historicidade, são universais, são irrenunciáveis, são imprescritíveis e são relativos. Okay? São concorrentes também. Os valores sociais do trabalho, inciso 4º, pluralismo político e, por fim, terminando agora, parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nós estamos diante aí do sistema misto
ou semidireto. Obrigado, pessoal, e até a próxima.